Vascão terá reforços para o confronto direto com o Cruzeiro. Vai pegar o Cruzeiro. Cadê? Uma semana de treinos para manter o clima de otimismo na luta contra o rebaixamento. Em preparação para o confronto direto contra o Cruzeiro na próxima semana, a comissão técnica do Vasco está utilizando tempo extra para esvaziar o departamento médico. Marlon Gomes e Figueiredo vivem a expectativa de retornar aos treinos para reforçar o time na próxima rodada. Já Rossi retornou contra o América, mas ainda aprimora a parte física para estar plenamente recuperado. Com 40 pontos na 15ª posição e a 3 de distância da Raposa, uma vitória do Cruz Maltino pode, enfim, afastar o Vasco do Z4. Será que o alívio está próximo de São Januário? E eu quero que Lucas Pedrosa me responda esta pergunta. A gente já, por várias vezes, contra o Goiás, contra o Cuiabá, a gente falou, esse agora jogo vai decretar se o Vasco vai ou não continuar brigando para não cair. Vai ou não continuar brigando para não cair. O Vasco já saiu da zona e já está 2 rodadas sem estar nela, né? Você acha que esse confronto com o Cruzeiro, ele vai... O Vasco vencendo, ele vai dizer assim, acabou mesmo esse negócio de rebaixamento? Ou acho que ele vai brigar até o final? Não matematicamente, mas você dá um salto muito grande. Porque você abre 6 pontos de um adversário direto. Fora o Bahia, que também tem uma pontuação bem abaixo do Vasco. Se eu não me engano, o Vasco abriria 5 pontos. E não só isso, o Vasco cola lá em cima, Fernando. O Vasco fica a 1 ponto do Corinthians, o Vasco empata com o Internacional, tá? E fica, se eu não me engano, a 3, 4 pontos do Fluminense. Então, assim, a realidade do Vasco, se vencer o Cruzeiro, é pensar muito mais numa Sul-Americana do que numa zona de rebaixamento. Tem que pegar os últimos jogos, obviamente, se garantir matematicamente, mas pensando até depois de vencer o Cruzeiro, em pensar numa Sul-Americana. Cara, olha só, nosso objetivo, a gente está com 43 pontos, hipoteticamente falando. Vamos pensar lá em cima? Vamos. Pega o jogo contra o Corinthians, que é um adversário direto, tá? Nessa briga pela Sul-Americana. Aí pega o Red Bull Bragantino em casa também. Enfim, são jogos aí onde o Vasco da Gama... Quem em casa? O Red Bull Bragantino. Mas quem em casa? O Vasco em casa. O Vasco em casa? Última rodada. Eu tento ganhar do Santos do Cruzeiro. Isso, fechou? por favor. Pode ser, vamos Aí embora. acabou. Eu tô dependendo do fogão também. Tem o Grêmio você também, né? Tem o Grêmio. Tá bom. Tem o Grêmio também. Bora. Fechado. Tá bom. É a nossa A tabela do Você Vasco é não fala difícil, nada. né, cara? É uma tabela difícil. É muito difícil. É bem difícil. É muito difícil porque o Vasco tem um tabu muito grande contra o Corinthians. Tem muita dificuldade, tudo bem, que com algumas ajudinhas da arbitragem acontecendo muitas vezes, mas tem muita dificuldade para poder vencer do Corinthians, que sempre teve grandes equipes. E se tem um momento que o Vasco é superior ao Corinthians jogando futebol, é hoje. É hoje que o Vasco vai jogar em São Januário, com um time mais confiante, um time melhor até do que vem desempenhando em campo. Então, para mim, tem essa oportunidade aí de vencer o Corinthians. Vencendo o Cruzeiro, é a pá de cal no Cruzeiro e é um pensamento de um respiro de, olha, vamos pensar em outros objetivos. E aí, eu acho que ficou muito emblemático também aquela briga dos torcedores do Curitiba com o Cruzeiro, em colocar, infelizmente, o Cruzeiro ainda nessa areia movediça da zona de rebaixamento para essa temporada, né? O Vasco já respira, parece que ele tem um outro comportamento. Um outro comportamento também, né? O Cruzeiro está seguindo o roteiro de time rebaixado. Tanto é que, se a gente for analisar, quem assumiu o comando técnico agora, na saída do treinador, foi o Paulo Autori, que estava como dirigente no clube. E assim, na simulação que eu faço, eu boto o Cruzeiro rebaixado, porque, na minha opinião, tem um ponto aí que vai contra o Cruzeiro. Porque a torcida, por exemplo, do Vasco abraçou o time, a torcida do Santos abraçou o time, a torcida do Bahia abraçou o time. E lá no Cruzeiro, a torcida não abraçou, muito pelo contrário. Está, entre aspas, em guerra com a atual gestão, sobretudo com o dono da SAF, que é o Ronaldo Fenômeno. Então eu vejo o cenário terrível assim para o Cruzeiro. Eu acho difícil o Cruzeiro se salvar desse rebaixamento em 2023. E não vai ter nem oportunidade de abraçar a Avenida. Porque o Cruzeiro provavelmente vai jogar até o final do campeonato sem torcida. E quando eu digo assim, abraçar, sem torcida, mesmo jogando fora de casa, de repente a torcida fazer um apoio ali na porta do CT, mas nem isso eles estão fazendo. Isso. Pelo contrário, é só protesto. Vamos colocar na tela. Eu, assim, não tô torcendo para ninguém, eu torço pro Botafogo. Mas eu não queria que nenhum time SAF caísse. Não queria. Eu queria que isso se fortalecesse no Brasil, que eu acho que vai ser um grande já caiu, né? Que é o Curitiba, por exemplo. Coloca aqui, ó. O Curitiba. Curitiba. Põe aqui na tela. Ivone Rosa.
Vasco briga pela Sul-Americana e não para fugir do rebaixamento. Foi isso que o Pedrosa acabou de Se falar, vencer né? o Cruzeiro. Então... Porque se você não vence o Cruzeiro, vamos dizer que o Cruzeiro vença o Vasco. É 40-40. É verdade. Então a briga vai ser... O Campeonato Brasileiro tá tão doido que se a gente parar e analisar, o Cuiabá tem a mesma pontuação que o Fluminense. E a gente tava falando de Cuiabá correndo risco de rebaixamento 2 rodadas atrás. Mas a gente também lembrou um Cuiabá que teve uma reta espetacular ali no final do primeiro turno, que é meio louco. Então foi isso, pessoal. Essa foi a notícia de hoje do Vascão, né? E essa é a nossa briga. O próximo jogo aí contra o Cruzeiro, um jogo decisivo para o Vasco. Jogo onde o Vasco, em hipótese alguma, não pode entrar pensando em perder esse jogo. Porque o jogo contra o Cruzeiro é um jogo decisivo para a gente e temos que entrar com tudo. Não podemos vacilar nesse jogo, né? No mínimo aceitável é o empate contra o Cruzeiro, porque o empate o Vasco vai ficar com 41 pontos, o Cruzeiro com 38, vai ficar ali brigando contra o Bahia, tá? E muita gente aqui ainda tem chance de rebaixamento, Bahia, Vasco, Santos eu não sei, né, porque ali o Cruzeiro tá em 37, então aí 5 pontos de distância, eu acho que o Cruzeiro não consegue tirar esses 5 pontos, né? Então o Vasco tem que ir para esse jogo aí contra o Cruzeiro com um pensamento de final, porque o Vasco ganhando esse jogo contra o Cruzeiro, ele praticamente se livra do rebaixamento, porque ele evita que o Cruzeiro ganhe 3 pontos, então o Cruzeiro não vai pontuar e o Vasco vai botar mais 3 de distância e vai deixar lá a bomba para o Bahia. E eu creio que essa briga vai ficar entre o Bahia e o Cruzeiro para ver quem vai ser rebaixado. Então é isso, o Vasco vai jogar dia 22 contra o Cruzeiro ainda tem um jogo contra o Fortaleza e jogo atrasado, e vamos torcer muito por Fortaleza, que para o Cruzeiro vir com mais pressão ainda contra o Vasco e a gente consiga esses 3 pontos em cima deles. E aí, galera, o que acharam? Não se esqueça, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e fique ligado que amanhã tem mais notícia do Vascão.